Vale. Informação com credibilidade. Eu, na verdade, vim nesta noite a convite de alguns vereadores para tentar esclarecer alguma situação. O pessoal da EGEA está aqui. Quero agradecer, de fato, as falas do Rudinei a nosso respeito. Rudinei, que tem nos acompanhado, sabe das dificuldades do SAMAI. Aliás, todos os vereadores nesta casa sabem exatamente das dificuldades que nós encontramos no SAMAI durante os últimos tempos. A cidade cresceu, a cidade se expandiu, a cidade evoluiu. E quero dizer, Rudinei, que boa parte do que a gente conseguiu alcançar até agora de melhoria para o SAMAI, sem fazer grandes investimentos, foi com a parceria com a EGEA. Eu me lembro como se fosse hoje, quando assumi o SAMAI, Maico, no dia 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro, eu tive uma reunião com o prefeito e já tive um panorama do quanto nós tínhamos desafios pela frente. Eu me recordo como se fosse hoje, no dia 20 de janeiro, que era feriado em Tijucas, dia de São Sebastião, né? Eu liguei para a doutora Reginalva se ela não poderia nos atender. E, pontualmente, ela nos atendeu, era feriado no município, a gente chegou lá, conheci a Reginalva lá, tive o privilégio de conhecê-la, né? E tentar fazer essa parceria. Então, a EGEA trouxe para Tijucas uma situação muito pontual, uma parceria muito pontual. A EGEA, que com grata satisfação é uma empresa conhecida mundialmente, mas no Brasil, especialmente, a maior empresa de saneamento. Atende 22 milhões de pessoas. Tem trocado experiências com o SAMAI e tem nos ajudado. Diante disso, eu quero pontuar algumas situações, porque a EGEA, como atende o município de Bombinhas, e muito se falou, desde que eu fui para o SAMAI, sempre ouvia falar que Bombinhas pega água, falta água em Tijucas, porque Bombinhas está levando a água. A água, esse recurso natural tão importante, importante para a vida, é um recurso que ele não é só da gente de Tijucas, né? Ela é do Brasil, ela é do mundo, ela é da natureza. E a EGEA faz a captação aqui da água bruta, tem 27 quilômetros de rede, né, Rodrigo? 27 quilômetros até chegar a Bombinhas. E lá eles fazem o tratamento da água, não pegam água tratada, as coisas não se confundem. Embora que muita gente insiste em dizer que as coisas se confundem, né? Então eles têm o tratamento de água deles lá, sofreram como a gente sofreu no verão passado, e tem uma previsão de sofrer muito no próximo verão, nesse verão que se aproxima, que está batendo na porta, né? E eles precisam fazer essa reavaliação, essa readequação na rede, e quando faz essa readequação na rede, traz esse projeto que foi aprovado nesta casa em 2017, para que seja analisado novamente. Essa rede que Bombinhas hoje tem, daqui a pouco o Rodrigo vai falar tecnicamente, porque o Rodrigo conhece bem dos problemas, é uma situação muito peculiar, porque o nosso solo, e todos aqui conhecem a dificuldade, a fragilidade do nosso solo, que trabalha muito e que acaba rompendo rede e que acaba prejudicando o abastecimento. Da mesma maneira, Tijucas sofre com isso. Também tem essa situação do solo. Então, neste sentido, a lei, quando veio para esta casa em 2017, eu aqui já não estava mais, né? Meu último mandato aqui foi de 2013 a 2016, já não estava mais. Em 2017 fizeram essa composição de algumas situações em que Bombinhas, o município de Bombinhas, que não é a EGEA, né, porque a EGEA ganhou uma concessão, uma concessionária do serviço público. A EGEA está lá em Bombinhas para 35 anos. Mas, na época, os municípios de Tijucas e Bombinhas fizeram um termo de compromisso e acordaram algumas situações para que permitisse a EGEA, então, fazer as obras de compensação que utilizariam esse traçado dessa adutora. Passou, venceu isso, foi vencido essas etapas, foi discutido aqui nesta casa, né? Foi aprovado, e hoje nós precisamos apenas renovar esse termo de compromisso com algumas situações que são peculiares. Nós precisamos mudar o traçado da adutora, porque onde ela está
ela está sofrendo essas avarias e trazem as consequências que é a falta de água. Hoje mesmo nós tivemos um rompimento de uma adutora, logo cedo, logo pela manhã. Então vocês não têm a ideia, e eu não tinha essa ideia, vereador Edson Souza, do quanto é sofrível quando estoura uma adutora. Porque as pessoas que estão em casa abrem lá a torneira e querem saber da água. Então nós temos essas dificuldades. Eu, naturalmente, apoiei a situação, levei ao prefeito Eloy, o prefeito encaminhou o projeto de lei, viemos a essa casa para discutir com os senhores a respeito do assunto e dizer, acima de tudo, que o SAMAI se sente sempre prestigiado por esta companhia que está aqui ao lado, mas sempre também cobrando algumas situações. E dentro dessa composição para a mudança do traçado, nós também vamos ser agraciados, o que é muito importante para o SAMAI. Nós vamos ser a maneira compensatória que a IGEA está nos fornecendo, que é esse estudo de modelagem hidráulica, é definitivamente a coisa mais importante que nós poderíamos ter como ferramenta para utilizar no próximo verão. Então, sobremaneira, a importância desse projeto, que eu tenho tratado com alguns vereadores, é exatamente isso. Essa modelagem, o recadastramento de redes, a rede. Hoje nós não temos um cadastro de rede, a gente não sabe nem como operacionalizar isso. Então, muitas vezes eu tenho muita água em determinado bairro e não tenho água nenhuma em outro bairro. E com esse estudo de modelagem vai possibilitar as minhas economias, vai possibilitar modificar algumas situações para diminuir as carências e os problemas que temos no verão. Dito isso, é lógico que a gente fica preocupado, pedir que tivesse urgência, vereador Erivelto, vereador Cláudio, que eu sei, respeitando, eu já estive nessa casa e sei que o processo legislativo é de sobremaneira um processo que demanda um esforço, e muitas vezes é um esforço sobrenatural. Eu reconheço que às vezes se passa alguns passos adiante por conta da urgência do tema. O verão é logo ali, obra de saneamento é um negócio que dura muito tempo e que a resposta tem que ser muito rápida, sabe? Então, por isso que foi pedida a urgência, por isso que esse projeto entrou nesta casa no dia 1º de agosto, e se pediu a urgência para que fosse votado, apreciado, porque somente esses instrumentos que nós estamos trabalhando com a EGEA podem nos ajudar. Respeito completamente a situação legislativa, acho que aqui é a Casa do Povo, é aqui que faz lei, respeito essencialmente todas as situações aqui demandadas, mas quero reforçar que tem algumas coisas que já foi vencido, é assunto vencido, isso já passou. Respeito completamente que aqui nesta casa nós temos um bom departamento jurídico, que tem uma constitucionalidade que é respeitada, naturalmente. Então, nesta noite, o SAMAI vem aqui como também um colaborador, junto com a EGEA, para que seja executada, porque nós reconhecemos o tamanho da dificuldade que se tem para distribuir água, não só no município de Bombinhas, mas no município de Tijucas. As composições de como foram feitas algum tempo atrás, em 2017, não nos diz respeito. Acho que o pensar agora é o pensar no próximo verão. É o pensar no que nós podemos fazer, tendo em vista que nós não temos os recursos necessários para fazer um investimento determinado na nossa cidade. E que nós precisamos otimizar o que nós temos. E aí a EGEA se comprometeu a nos ajudar diante disso. Falado isso, eu quero convidar o Rodrigo para vir aqui explicar um pouquinho, se o presidente permite, e o Rodrigo pode dar o detalhe técnico do termo de compromisso, do termo de compromisso que vai ser firmado, aprovada a lei, com o município de Bombinhas, que na verdade não é um município, é com a EGEA, com a empresa, e dessa forma, por isso que o SAMAI, presidente, está aqui nesta noite, para também tratar com responsabilidade essa questão da água e do esgoto. Em nome da Água de Bombinhas, eu agradeço pela oportunidade de explicar um pouco o que é esse projeto e a importância que é esse projeto para Bombinhas. O Rogério começou falando muito bem do desafio que é o saneamento básico, o desafio que é entregar água tratada, água de qualidade, com disponibilidade contínua à população, bem como o sistema de esgotamento sanitário.
E hoje... Oi, agora melhorou. Então, a gente tem em Bombinhas e com apoio do município de Tijucas, a passagem dessa adutora, que é uma adutora de grande porte, é um projeto grandioso para o setor de saneamento, que se encontra em poucos lugares no Brasil, uma obra aí de 27 quilômetros de rede adutora, que ele passa tanto no município de Tijucas quanto no município de Porto Belo. Ocorre que um trecho dessa adutora, ela passa ali na região da P4, ela passa por um solo bastante instável. É um solo que tem bastante água, quando chove tem algumas ocorrências de alagamento. E uma adutora, você imagine, senhores, uma adutora de 400 milímetros com a pressão bem alta de água num solo instável, ela vai se mover no solo. E neste momento que ocorre os rompimentos e o descolamento dessas redes, e foi o ocorrido no último verão, que a gente teve em janeiro, como foi de ciência dos senhores. Então, qual a solução que se propõe, solução de engenharia, a melhor solução técnica para, de fato, equacionar esse problema? É a passagem dessa adutora num trecho que seja mais estável, onde tem um solo mais firme, e aí você não vai ter esse movimento que ocorre com o solo instável, então você vai eliminar o problema do rompimento da adutora. Exatamente. É ali no trecho da Nova Trento, né, até a P4. Exato. Então, entendendo a importância desse trecho para Águas de Bombinha, entendendo a necessidade do SAMAI, junto em parceria, que a gente conversa bastante junto ao Rogerinho, de qual a demanda que poderia equacionar para o município de Tijucas, tanto para o abastecimento de água, tanto para a demanda de água bruta, a gente chegou no... Só um minuto, por favor. Aí, obrigado. Então, a gente chega no termo em dois itens, né? O primeiro item, que é a disponibilidade de água, a outorga, para captação de água bruta no Rio de Tijucas. Então, nós vamos trabalhar em parceria técnica para emissão e solicitação dessa outorga, permitindo assim ao município de Tijucas maior disponibilidade para captação de água. Esse é o primeiro trecho. E o segundo trecho, que é uma demanda que eu considero, do ponto de vista operacional, a pedra fundamental de qualquer sistema de abastecimento de água, que é a elaboração do cadastro técnico. O cadastro técnico nada mais é que você saber de fato onde passa cada quilômetro de rede, cada tubulação, cada registro, cada reservatório, você entender de fato o seu sistema. Você imagina na nossa casa, quando tem um vazamento de água, você não sabe onde passa a rede de água no banheiro, na cozinha, então você tem que quebrar a casa toda até encontrar uma tubulação. E hoje Tijucas, com todo o desafio que é o SAMAI, e de fato tem evoluído bastante no último ano com a sua operação, eles são de fato verdadeiros heróis que operaram um sistema com ausência de cadastro técnico. Então, a proposta nossa é fazer, por gentileza, fazer um trabalho onde ele passa por um cadastro técnico até o fim, uma modelagem. O que é esse trabalho? Ele começa com as instalações reais, né? Então, a identificação de todas as instalações do município de Tijuca. É um levantamento de ativos de fato. Onde fica a estação de tratamento de água, onde fica o reservatório, os registros, as adutoras. Então você faz esse primeiro levantamento, todo no cadastro, no computador, e passa para a etapa de cadastro técnico. Que hoje você tem em cada funcionário a memória de quando ele instalou a rede de água lá no passado, na rua A, B ou C, se está do lado direito, do lado esquerdo, qual o tamanho, qual a profundidade, qual o tipo de material. Isso está na memória de cada funcionário que trabalhou nos últimos anos no SAMAI. Mas a gente sabe que no futuro a gente precisa ter esse documento, esse material todo registrado no computador, no sistema. É um HD vivo, então? Exatamente. A gente tem no saneamento os especialistas da água. É o cara, de fato, que ele implementou a rede há 30 anos atrás, ele lembra exatamente cada trecho. E a gente tem que contar com esses profissionais. Esses fornecedores, esses servidores, eles são fundamentais para a nossa manutenção. Mas a gente sabe também que a gente precisa ter isso catalogado na nossa engenharia, no nosso sistema operacional, até para facilitar a decisão no dia a dia do SAMAI. Então, se rompe uma adutora, onde é que ela passa? Qual a profundidade? Qual o lado da rua que ela passa? Só o cadastro técnico vai entregar isso para a gente. E uma vez o cadastro técnico pronto, você passa por uma segunda etapa, que é de modelagem, que é começar a ensaiar o sistema. O verão tem uma população maior, uma demanda maior. Como é que o sistema vai se comportar com isso? Se o bairro tal crescer demais, o que é que vai acontecer com a rede de água? Ela vai aguentar? Ela precisa aumentar?
Como é que eu direciono o investimento da melhor forma? A gente tem muito comum no setor de saneamento, no bairro tal está sem pressão. A pressão está baixa. Vamos botar uma bomba e bombear água para o bairro e vai resolver. E nem sempre é isso. Às vezes é a substituição de uma rede. E onde colocar essa bomba da melhor forma para não gastar investimento público em locais onde não vai ter nenhuma efetividade. Então, o cadastro técnico é redução de custo, é eficiência, é mais água, é redução de perdas de água. É por isso que eu falo que é a pedra fundamental de um sistema de abastecimento de água é você saber onde de fato estão os seus equipamentos hidráulicos. Pode passar, por gentileza. Aí eu trago hoje, essa foto é a foto do município de Tijucas. Hoje a gente não tem esse registro de cada trecho de rede e onde fica cada equipamento. Então, a proposta é a gente trazer esse mesmo sistema que a gente tem hoje nas unidades que operamos, inclusive em Águas de Bombinhas, onde fica cada equipamento desse mapeado, transcrito, onde tem acesso a todos os profissionais hoje que trabalham no SAMAI e conseguem atuar. Então, a gente está falando aí de redução de perdas, mais água, redução de custo, capacidade de decidir o melhor investimento da forma mais inteligente. Acho que foi o vereador Rudney que falou de trazer mais investimentos para o município, vereador. Com isso, o senhor vai conseguir determinar exatamente onde investir, onde vai trazer mais resultado para o município, onde vai trazer mais pressão de água, onde trazer mais volume de água à população. O cadastro permite isso. Pode passar, por gentileza. Aí eu trago só para os senhores um exemplo do que esse trabalho traz, né? O quadro à esquerda, onde tem as cores aí, vermelho, azul, amarelo, verde, é a situação original lá de Bombinhas, né? Onde tem vermelho são os bairros críticos, onde, de acordo com o cadastro técnico e a modelagem, ele indica quais são os trechos onde o abastecimento era precário, tinha mais dificuldade, e a gente estressa esse modelo simplesmente no verão, onde você tem uma maior demanda, uma população. E a gente vai para o quadro do meio, uma primeira evolução. Os trechos em vermelho, em azul, eles começaram a ficar mais verdes, amarelos, ou seja, está uma evolução do abastecimento da cidade. E por último, ele chega num trecho onde você tem aí, na parte verde, grande parte da cidade, e alguns pequenos pontos ainda em vermelho, que estão sendo frutos de investimentos nesse ano, inclusive, que é na região do Mariscal. Ou seja, tudo isso só é possível se você tem um cadastro técnico estruturado, arrumado e identificado para entregar ao município. Então, ao meu entender, a gente entrega ao município de Tijucas um trabalho que vai permitir para a posteridade, é feito de curto, médio e longo prazo para a qualidade do abastecimento de água.